Imagine um lugar onde tráfico e a prostituição acontecem na cara de todo mundo, onde o uso de drogas pesadas é tão comum quanto tomar um café, e onde as sirenes da ambulância fazem parte da trilha sonora diária. Bem-vindo ao Downtown East Side, o bairro mais marginalizado do Canadá, um lugar onde a sobrevivência não é garantida e a esperança vive lado a lado com o desespero. Mas isso é apenas o começo. Em Downtown East Side, existe um lado sombrio, a prostituição. Muitas mulheres recorrem a essa prática para sobreviver, e os pagamentos nem sempre são feitos em dinheiro. Muitas vezes, elas recebem comida, drogas ou abrigo por uma noite. Ficou curioso? Então prepare-se para conhecer as duras realidades de uma comunidade marcada pela crise dos opioides. Downtown East Side está localizado no coração de Vancouver, no Canadá. Ele é um dos bairros mais polêmicos e conhecidos da cidade. Quem passa pelo lugar se depara com uma realidade bem diferente do cartão postal que muita gente imagina quando pensa no Canadá. As ruas de Downtown East Side contam histórias que nem sempre aparecem nos guias turísticos. É um bairro marcado por sem-teto, vício, violência e prostituição, mas que também tem uma comunidade forte e um passado histórico importante. Fica pertinho de áreas super conhecidas, como Gastown e Chinatown, e isso torna a diferença de cenários ainda mais chocante. Em Downtown East Side, o que mais se vê são pessoas vivendo nas ruas. Barracas coloridas, cobertores improvisados, colchões jogados na calçada, tudo isso se espalha por quarteirões inteiros. É como se a cidade tivesse deixado de lado uma parte da população, empurrando todo mundo para aquele pedaço específico de Vancouver. Os sem-teto ali não são apenas números, são milhares de histórias, cada uma com uma trajetória marcada por perda, abandono, saúde mental, vício, violência ou simplesmente falta de oportunidade. Tem gente que vive ali há décadas, outros que chegaram há pouco tempo e nunca conseguiram sair. Alguns moram sozinhos, outros em grupos que criam uma espécie de mini-comunidade em meio ao caos. É comum ver pessoas empurrando carrinhos de supermercado com todos os pertences dentro. Tem quem construa pequenas casas com madeira, lona e fita adesiva. Tem gente que vive com animais de estimação, outros com apenas uma mochila nas costas. Durante o dia, muitos ficam sentados, andando de um lado para o outro ou tentando conseguir algo para comer. À noite, o cenário muda e a luta passa a ser por segurança e por um canto minimamente protegido. Mesmo com os abrigos existentes, muita gente prefere dormir na rua. Alguns dizem que os abrigos são perigosos, outros não querem se separar de seus pertences ou animais. E tem quem não suporte as regras rígidas que muitos desses lugares impõem. Então, a rua vira casa, e para alguns, já virou rotina. A pandemia só piorou tudo. Muita gente perdeu o pouco que tinha. Os comércios fecharam, empregos sumiram e os programas de apoio não deram conta. A quantidade de pessoas em situação de rua cresceu, e o que já era visível se tornou impossível de ignorar. Mas mesmo ali, ainda existe solidariedade. Os grupos de moradores dividem comida, mantas e cigarro. Os voluntários aparecem para distribuir marmitas, roupas ou apenas conversar. Não é todo dia, mas quando acontece, faz toda a diferença. A segurança em Downtown East Side é um assunto delicado. Quem passa por lá, seja morador antigo, visitante curioso ou alguém que trabalha na região, percebe rapidamente que aquele pedaço de Vancouver funciona de um jeito completamente diferente do restante da cidade. O clima nas ruas é pesado. A tensão está no olhar das pessoas, no movimento apressado de quem conhece os perigos e sabe que ali qualquer descuido pode custar caro. Não é difícil entender o motivo. Em muitos quarteirões, a presença policial é constante. Carros de patrulha circulam o tempo todo, viaturas paradas nas esquinas, agentes em pé observando o movimento. Mas isso não quer dizer que as pessoas se sentem mais seguras. Pelo contrário, para muita gente que vive ali todos os dias, a presença da polícia não traz sensação de proteção, traz ainda mais tensão. São comuns os relatos de abordagens agressivas, falta de sensibilidade e situações em que quem mais precisava de ajuda foi simplesmente ignorado. Para quem mora em outras partes de Vancouver, Downtown East Side virou aquele bairro que quase todo mundo recomenda evitar, especialmente à noite. Não é raro acontecerem brigas em plena luz do dia, furtos, confusões ligadas ao tráfico de drogas e até episódios assustadores com pessoas completamente fora de si, muitas vezes sob efeito de drogas pesadas que circulam abertamente pela região. O fentanil, por exemplo, se espalhou de uma forma tão grave que o bairro parece um campo minado invisível. Ninguém sabe o que vai encontrar na próxima esquina. Um passo em falso, um momento de distração e tudo pode mudar de repente. As ambulâncias fazem parte da rotina, assim como sirenes e os gritos que ecoam pelas ruas estreitas do bairro. Os comércios que ainda resistem em Downtown East Side aprenderam a conviver com a realidade local. Portas reforçadas, segurança
seguranças particulares, grades nas vitrines e fechamentos cada vez mais cedo. Alguns empresários até tentam investir na região, apostando em revitalização e projetos sociais, mas muitos acabam desistindo diante da pressão diária e dos riscos envolvidos. Já os moradores dos prédios antigos, aqueles que não têm opção ou não podem sair dali, vivem em alerta constante. Dividem o cotidiano com barulhos de sirenes, gritaria durante a madrugada, usuários em crise e o medo de, sem querer, estar no lugar errado na hora errada. Agora vamos falar sobre a dura realidade em Downtown Eastside, a prostituição. Em meio às ruas marcadas pela pobreza, pelo vício e pelo abandono, mulheres, muitas delas muito jovens, outras já com décadas nessa atividade, caminham entre esquinas que já viram de tudo. Ali o corpo não é mais só corpo, vira abrigo, moeda de troca, sobrevivência. Algumas vendem esse tipo de serviço por dinheiro, outras por comida, por drogas ou simplesmente por um lugar quente para passar a noite. Muitas dessas mulheres enfrentam riscos todos os dias, como a violência física, abuso, desaparecimentos, e ninguém vê, ou finge que não vê. A polícia patrulha, mas quase sempre chega depois. E quando chega, nem sempre ajuda. Existem relatos de mulheres que denunciaram agressões e foram ignoradas. Ou pior, foram elas as levadas. Grande parte das pessoas que se prostituem aqui são mulheres indígenas. Isso não é coincidência. É reflexo de um sistema que falhou com elas desde o começo, com racismo, pobreza, falta de apoio e negligência histórica. Tem também um outro lado dessa história, o da droga. Muitas mulheres entram nessa vida já presas no vício, e a prostituição vira o único jeito de sustentar o consumo. E no meio disso tudo, existem cenas difíceis de esquecer. Meninas com o olhar perdido, esperando o próximo cliente. Conversas sussurradas em becos, corpos que desmaiam no meio da calçada. Algumas desaparecem de um dia para o outro e viram só mais uma foto num mural de cartazes colados com fita. Apesar disso, há pessoas tentando melhorar a situação, como ONGs, ativistas e ex-trabalhadoras do sexo que agora ajudam outras mulheres a saírem dessa vida. Elas distribuem preservativos, comida, apoio psicológico e, principalmente, escutam sem julgamento. Mas enquanto não houver moradia decente, acesso à saúde, tratamento real contra o vício e políticas públicas que enxerguem essas mulheres como pessoas, o ciclo vai continuar. Em Downtown Eastside, existe um mercado paralelo que funciona todos os dias, bem no meio da rua. Não tem tenda, não tem caixa registradora e muito menos nota fiscal. O chão vira vitrine, as calçadas ficam completamente tomadas por cobertores, toalhas velhas ou até pedaços de papelão, onde os vendedores improvisam suas bancas e colocam tudo o que conseguiram juntar, ou pegar de algum jeito. Por ali, se encontra de tudo. Celulares de todos os modelos, roupas ainda com etiqueta, cigarro e até coisas que ninguém imaginaria encontrar à venda, como remédios sem embalagem e vibradores usados. Nada tem garantia, mas tudo está à venda, desde que o preço seja baixo. É o tipo de lugar onde alguém te oferece uma bicicleta por $5. E se você tiver coragem de pedir um desconto, talvez consiga levar por 3. Alguns chamam isso de feira livre do caos, e a expressão faz sentido. Não tem ordem, não tem lógica e muitas vezes nem tem conversa. Basta apontar o que quer, dizer quanto tem no bolso e tentar negociar. Boa parte desses produtos vem de furtos, mas ali ninguém pergunta. Todo mundo finge que é normal. Quem vende precisa de dinheiro rápido, geralmente para usar drogas. Quem compra quer economizar. E quem passa observa tudo com uma certa naturalidade, como se fosse só mais um dia normal naquele pedaço da cidade. Esses mercados não têm hora certa para abrir. Às vezes começam ainda de madrugada, quando as ruas estão vazias. Em outros dias, surgem no meio da manhã e seguem até o final da tarde. Basta meia dúzia de vendedores se instalarem que logo outros chegam. Quando a polícia aparece, o cenário muda em segundos. Os vendedores somem, recolhem tudo às pressas, escondem mercadorias em carrinhos de supermercado, sacolas ou simplesmente desaparecem pelas vielas do bairro. Mas basta a viatura dobrar a esquina para tudo voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Em Downtown Eastside, o giro das ambulâncias simplesmente não para. O barulho das sirenes já faz parte do fundo musical do bairro, como se fosse algo programado para tocar o dia inteiro. Em certos momentos, elas mal conseguem terminar um atendimento antes de serem chamadas para outro, muitas vezes na mesma rua, na mesma calçada ou até no mesmo quarteirão. É comum ver os paramédicos descendo às pressas dos veículos, correndo com os kits de naloxona na mão, cercados por curiosos, vizinhos, moradores em situação de rua e gente que já viu aquela cena tantas vezes que nem se assusta mais. As chamadas por socorro vêm uma atrás da outra. Uma pessoa desmaiada no meio da calçada, outra passando mal dentro de uma
uma barraca improvisada, mais uma caída nos fundos de algum prédio velho. Em questão de minutos, tudo isso pode acontecer na mesma quadra. São overdoses, colapsos, crises de abstinência, surtos psicóticos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para quem trabalha com resgate naquela região, a rotina já não tem pausa faz tempo. Tem dia que o entra e sai de ambulância lembra o movimento de uma rodoviária. Os paramédicos e equipes de resgate costumam descrever Downtown Eastside como uma verdadeira zona de guerra, mas uma guerra diferente, sem soldados, sem tiros, sem fronteira. E quem vive por ali já sabe bem como funciona. Se a ambulância está demorando para aparecer, o motivo quase sempre é o mesmo. Ela já está ocupada, atendendo outro caso, provavelmente ali pertinho, talvez a poucos metros de distância. Agora vamos falar sobre um problema grave em Downtown Eastside. Muitas pessoas vivem com doenças mentais graves que nunca foram tratadas de forma adequada. Transtornos como esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão profunda e traumas de infância estão por toda parte, mas raramente recebem a atenção necessária. A maioria dessas pessoas não tem acesso a acompanhamento médico, medicação ou qualquer tipo de suporte psicológico. Muitas vezes, acabam sendo deixadas à própria sorte, tentando sobreviver em um ambiente hostil onde a saúde mental é ignorada e o sofrimento se acumula. Sem tratamento, os sintomas se agravam. Crises de paranoia, surtos psicóticos, momentos de confusão total, comportamentos imprevisíveis se tornam parte do dia a dia. Alguns acabam machucando a si mesmos, outros acabam em conflitos com pessoas ao redor, sem entender direito o que está acontecendo. A convivência com a doença mental, sem apoio, torna tudo mais difícil. Muitos moradores não sabem em quem confiar, sentem medo constante, desorientação e perdem a noção do tempo, da realidade, da própria identidade. A rua vira não só o lugar onde vivem, mas também o reflexo do que acontece dentro da cabeça de cada um. O problema não é novo, mas continua sendo empurrado para os cantos da cidade. Enquanto isso, o número de pessoas afetadas só cresce, e sem acesso a cuidados básicos, elas continuam presas num ciclo de sofrimento silencioso, onde a ajuda raramente chega. Em Downtown Eastside, existe um tipo de espaço que chama muita atenção de quem conhece a região. São as chamadas salas de consumo seguro, lugares criados especialmente para que pessoas que usam drogas possam fazer isso de maneira supervisionada, com o acompanhamento de profissionais de saúde. Esses espaços surgiram como uma tentativa de reduzir overdoses e mortes nas ruas, que sempre foram um grande problema nessa parte da cidade. Vancouver foi uma das primeiras cidades da América do Norte a adotar esse tipo de medida, e Downtown Eastside foi escolhido justamente por ser um dos bairros com maior concentração de usuários em situação de vulnerabilidade. Nesses locais, os usuários levam suas próprias substâncias, mas contam com seringas limpas, atendimento médico e um ambiente preparado caso alguém passe mal ou sofra uma overdose. A ideia é evitar que as pessoas usem drogas em locais perigosos, como calçadas, becos ou banheiros públicos, onde não teriam ajuda se algo desse errado. É um tema que divide opiniões, mas que já mostrou resultados na cidade. Desde que essas salas começaram a funcionar, o número de mortes por overdose em Vancouver diminuiu em algumas áreas, principalmente onde o acesso a esses serviços é maior. Tem algo estranho acontecendo nas ruas de Downtown Eastside. Não são só as pessoas que mostram os sinais do caos, até os pombos parecem afetados. Vira e mexe, alguém repara neles andando torto, voando baixo ou parados no meio da calçada como se tivessem desligado do mundo. Moradores da região já comentam faz tempo. Dizem que essas aves estariam sendo afetadas por restos de drogas jogadas no chão, fragmentos de substâncias que se misturam com comida, lixo e qualquer coisa que os pombos consigam bicar. O resultado é esse comportamento esquisito, que parece um reflexo direto do que acontece com o ambiente ao redor. Alguns se aglomeram nos mesmos pontos todos os dias, quase como se estivessem presos ali. Outros voam baixo, batem nas coisas ou simplesmente não reagem a nada. É como se até os animais tivessem entrado no mesmo colapso que atinge o bairro. E o vídeo chega ao fim por aqui. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre Downtown Eastside na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.